Olá, meus irmãos de fé. Para esse domingo, que é o 21º domingo do tempo comum, nós temos o livro de Josué, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 2, depois versículo 15 ao versículo 18 para a primeira leitura. O salmo é o Salmo 33, 34. A segunda leitura é de Efésios, capítulo 5, do 21 ao 32. E o Evangelho de João, capítulo 6, versículo do 60 ao 69. Esta é a nossa reflexão da liturgia do domingo. Então você que já é inscrito no nosso canal e acompanha os nossos vídeos diariamente, sabe que durante esses dias que passaram e ainda alguns que virão, nós estamos respondendo as perguntas do YouCat que tratam sobre a igreja. E coincidentemente, esse domingo traz leituras que falam da igreja. De quebra, dá para a gente falar sobre a vida familiar, a vida do casal. Mas o foco mesmo da liturgia, você analisando todas as leituras e as orações, nós vamos ver que o centro da mensagem é a igreja. E é bom também lembrar, porque vai passando o tempo, a tendência é a gente esquecer por que existe esse vídeo da liturgia dominical neste canal. De forma principal para aquelas pessoas que vivem e convivem em comunidades que não tem missa todo domingo, e essas pessoas são convidadas ou são ministros da palavra, ministros da Eucaristia, pessoas que fazem celebração da palavra, enfim. E aí, às vezes, não tem todo um preparo para preparar a homilia, a reflexão, como as dioceses chamam, Tem diocese que chama de homiliasta, como lá na Arquidiocese de Vitória, que eu conheço. As pessoas que fazem a celebração da palavra são chamadas de homiliastas, Apesar de que eles são os que fazem diretamente a homilia. Tem também o ministro, que é o que faz a celebração, preside a celebração, e assim por diante. Cada lugar tem a sua denominação, mas o nome é o menos importante. O fato é que existem pessoas que fazem uma pregação, reflexão, homilia para um determinado grupo de pessoas. E às vezes, essas pessoas sentem dificuldade em preparar a sua reflexão, em preparar a sua homilia. Então, esse vídeo é para isso. Esse vídeo é para ajudar essas pessoas que estão à frente das comunidades ou que presidem as celebrações da palavra para que possam dizer alguma coisa. E a gente espera, eu espero, que esses vídeos ajudem você a preparar. Esse é o objetivo principal. Não sei se a gente consegue alcançar esse objetivo, mas esta é a tentativa. Isso eu gostaria de deixar dito, claro, aqui para você que me acompanha. Então, a oração do dia de hoje começa do seguinte modo, veja. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Pedido, tem intenções, mas ele está falando vossos fiéis, que estão unidos num só desejo, que são o vosso povo. Está falando da igreja. A igreja é o povo de Deus. Os fiéis que estão aí reunidos e unidos num só desejo, unidos pela Eucaristia, que é o que está dito aqui no Evangelho, de modo claro, explícito. Por quê?
Primeiro, o evangelho de hoje, ele começa no versículo 60. E aí já começa alguns discípulos, aqui diz muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram, disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? O evangelho começar assim, fica o entendimento, né, totalmente prejudicado. Então você precisa recorrer à Bíblia e saber o que tem antes, né? O que Jesus falou para que esses discípulos dissessem assim: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Mas o que foi que ele disse? O que foi que ele disse de fato? Aí você recorda que domingo passado nós tivemos a celebração da solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Por conta disso, o Evangelho não continuou. Mas voltando um domingo antes da Assunção, se falava justamente da Eucaristia. E aí a gente pega a Bíblia aqui e olha no capítulo 6. Se aqui começa no versículo 60, nós temos que começar aqui mais ou menos pelo versículo 53. Se você quiser voltar mais, fica à vontade, né? Mas aqui eu vou começar do 53, onde diz assim: Jesus lhes respondeu: asseguro-vos que se não comerdes a carne e não beberdes o sangue deste homem, homem aqui está com letra maiúscula, na Bíblia do Peregrino, se você quiser depois acompanhar aí, eu estou usando aqui a Bíblia do Peregrino, homem aqui aparece com letra maiúscula, não tereis vida em vós. Essa vida vai minar, a sua vida vai se desgastar, acabar. Não tereis vida em vós. Se não fizer o quê? Se não comer e não beber, se não comerdes a carne e não beberdes o sangue deste homem. Quem comer minha carne e beber o meu sangue terá vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer minha carne e beber meu sangue habitará em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem me tomar como alimento viverá por mim. Este é o pão descido do céu, e não é como o que vossos pais comeram e morreram. Quem come este pão viverá sempre. Disse isso ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos discípulos que o ouviram comentavam. E aí nós chegamos no versículo 60, que é o versículo que começa o evangelho de hoje. E aí você entende do que essas pessoas estão falando. Estão falando do discurso de Jesus sobre a Eucaristia. Para nós hoje é muito simples entender esse contexto, mas para esse povo aqui que escutou comer carne, beber do sangue, se não comer da sua carne, se não beber do seu sangue, não terá a vida eterna, não vai estar em comunhão. Eles não entenderam. Eles ficaram totalmente desnorteados. E o que acontece? Muitos vão embora. Muitos se dispersaram, muitos não seguiram mais Jesus, deixaram de seguir a Cristo. Tanto é que, na sequência do texto, Jesus vai perguntar: vós também quereis ir embora? Ele está deixando o campo livre para a escolha destes que já são seus discípulos. Então Jesus disse aos 12, olhou para eles, né? Olhou para aqueles que ele escolheu e perguntou: vocês também querem ir embora? Do mesmo jeito que tem um monte aí indo embora, vocês também querem ir embora? Domingo passado, quem assistiu o Fantástico, né, viu aquela cena horrível, né, aquela repercussão horrível. 300 padres, né, acusados de assédio sexual. Dentre esses assédios tem casos de pedofilia e tudo mais, e aquela coisa toda, né? E muitos católicos que veem isso
se abalam na sua fé, né? Essa pergunta vale para essa situação, né? Diante dos pecados das pessoas da igreja, né? Dos homens de igreja, dos seus sacerdotes, padres, enfim. Vocês também querem ir embora? Vocês também querem deixar a sua fé por causa dessas coisas? Quereis ir embora? A porta está aberta, né? Jesus Cristo está deixando todos, em todos os tempos, em todas as situações, livres, totalmente livres. E aí nós escolhemos: nós vamos seguir aqueles que foram embora, ou nós vamos seguir a confissão de fé de Pedro, hoje representado pelo Papa Francisco, que é o Papa atual, né? O que Pedro disse? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Para onde nós vamos? Tu tens palavras de vida eterna. E nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Então, esta é a nossa fé. Nós cremos firmemente que Jesus Cristo é o Santo de Deus. É o Filho de Deus enviado para a nossa salvação. E não encontramos salvação em nenhum outro. E esta salvação nós encontramos na Igreja, porque Ele nos deu a Eucaristia para estarmos em comunhão com Ele, vivermos esta comunhão. É o desejo também que está expresso na primeira leitura, quando Josué interroga o povo. Estava havendo aí uma discussão se era bom ou não servir ao Senhor. Josué o reuniu em Siquém todas as tribos de Israel, convocou os anciãos, chefes, juízes, magistrados, que se apresentaram diante de Deus, com certeza diante da Arca da Aliança, etc. Então Josué falou a todo o povo: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Mais uma vez se coloca aí uma decisão, né? Saiu uma matéria no jornal, inclusive, o título era, eu esqueci agora quem foi a autora do jornal, mas é na Folha de São Paulo, né? Na Folha Online de São Paulo. Dizia assim: onde está Deus quando um padre abusa uma criança? Mais ou menos assim o título, né? Para onde foi Deus? Parece que Deus está dormindo. Parece que Deus se esqueceu da humanidade. Ou qualquer uma hipótese bem pessimista, né? Nós podemos colocar aí nessa dimensão, nessa dinâmica, né? Ao ponto que alguém pode dizer que é mal servir a Deus. Por que eu vou servir a Deus se acontece tanta coisa e coisas assim de enojar? Bom, nesse contexto, a palavra de Deus vem nos iluminar dizendo: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu, dizendo: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estrangeiros, porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. E eles se recordam justamente do evento principal do povo de Israel, que é a Páscoa. Nesta Páscoa, eles comeram o cordeiro. Nesta Páscoa, neste evento, nesta saída do Egito, eles receberam a Eucaristia. Não a Eucaristia propriamente, mas a prefiguração da Eucaristia. O tipo, o sinal, né, que depois Jesus Cristo iria nos dar plenamente. Mas aqui tem as sementes, a preparação do terreno para depois a chegada desta Eucaristia plena, né? Então, nós devemos olhar para a igreja não como uma mera instituição,
não como uma organização de pessoas, porque senão aí nós estamos bem arrumados, né? Não tem como sustentar se é só uma organização de pessoas e pessoas erradas. Então, nós estamos fritos, né? Como diz lá no Piauí, fritos na gordura do cabrito, né? Vamos dizer que tem por lá, minha cidade de Natal. Então, o alimento que Deus nos dá para alcançarmos a vida eterna, aquele mesmo alimento que fortaleceu a vida de Elias. Levanta-te, come, que o caminho é longo. Ainda temos um caminho longo a percorrer. Lá no 18º, 19º domingo tempo comum, falava, né? E depois ele anuncia propriamente a Eucaristia, comer do seu corpo, beber do seu sangue para ter a vida eterna. E tudo isso nós encontramos aonde é dentro da igreja. Não encontramos em outro lugar. Na nossa casa não encontramos isso. Nos nossos grupos que nós nos reunimos, talvez, pode até dizer que tem a palavra de Deus, tem a presença de Deus, mas não tem a Eucaristia, Jesus Cristo inteiro, vivo, ressuscitado no sacramento. Não tem. Só temos o sacramento no seio da Igreja Católica, pelas mãos dos sacerdotes. E é esta igreja que São Paulo vem nos falar na sua segunda leitura, falando da relação que deve existir entre o esposo e a esposa, entre o marido e a mulher. Ele vem falar como é esta relação, povo e Jesus Cristo, relação igreja e Jesus Cristo. A leitura é de uma clareza que nós não precisamos nem comentar. São Paulo diz: irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros, com todos. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Algum vai dizer, leitura machista. São Paulo era machista, a igreja é machista. Bom, vamos ver que tipo de machismo é esse. Pois o marido é a cabeça da mulher. São Paulo está só se complicando aqui, né? Do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja. O cenário começou a mudar. Ele, o salvador do seu corpo. Mas como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como você pode dizer que um texto desse é machista? São Paulo está dizendo para as mulheres, tudo bem, serem submissas aos seus maridos, porque os maridos são a cabeça, como Cristo é cabeça da igreja. Agora, os maridos devem amar as suas esposas como Cristo ama a igreja. Me diga, por favor, como foi que Cristo amou a sua igreja? Se entregando por ela, meus queridos irmãos. Jesus Cristo amou a igreja se entregando por ela na cruz, morreu para nos salvar. A vocação do esposo de dar a vida pela sua esposa está aí presente, a base da família, o amor que deve existir entre essas duas pessoas que se entregam e se transformam em uma só carne. Quem ia falar de machismo disso aqui, pelo amor de Deus, né? Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unido à palavra, que é o batismo. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Eu acho que tem gente que não lê essas coisas aqui, né? Quando vão chamar São Paulo de machista. Não ler o versículo. O versículo 28 poderia jogar fora todos os outros versículos e ficar só com o versículo 28. Né? Assim é que o marido deve amar a sua mulher. Como é que ele deve amar a sua mulher? Como ao seu próprio corpo.
Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque são uma só carne, né? Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta e cerca de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande e eu o interpreto em relação a Cristo e à igreja. O mistério do matrimônio sendo colocado no patamar do amor que Cristo tem pela sua igreja. Que grande responsabilidade as famílias têm de viver esse amor, que é um amor incondicional que Cristo tem pela sua comunidade. Comunidade cristã, comunidade dos cristãos, aqueles que acreditam em Jesus Cristo, seus fiéis, a comunidade que é a igreja, esse povo de Deus. Cristo ama esse povo, Cristo ama essa igreja, a tal ponto que deu a vida por esse povo de Deus. Essa é a vocação do marido para com sua esposa, da esposa para com o seu marido. Devem se amar mutuamente e juntos servir a Deus. Servir a causa do Evangelho. Meus irmãos de fé, que essas dicas, que estes comentários sobre essas leituras possam lhe ajudar, de fato, a preparar a sua reflexão. Mas antes de ir para a celebração, falar para as outras pessoas, sente, reze, pense, leia as leituras, leia um capítulo antes, um capítulo depois, Sempre é bom, você poder se contextualizar no texto que você vai refletir, porque no lecionário ele está um pedaço, um trecho ali do texto bíblico, Preciso que você veja o contexto. Para você ver o contexto, você precisa de pelo menos ler um capítulo antes, um capítulo depois. Aí você se situa, e aí você reza, pede as luzes do Espírito Santo para que você possa transmitir aquilo que Deus quer que você transmita, e não aquilo que simplesmente você acha que deve falar, Porque muitas vezes você simplesmente chega lá e sai despejando um monte de coisas, Então é preciso se preparar antes, De preferência que, se você sabe, as pessoas hoje em dia são bem organizadas, Se você sabe que você vai no domingo que vem fazer a celebração da palavra, ou proferir uma reflexão, seja como for, então uma semana antes você já começa a se preparar. Ler, estudar, ver comentários aqui e ali. Esse vídeo aqui, por exemplo, é uma muleta que é para, de fato, dar algumas luzes daquilo que você já rezou na sua oração pessoal. Que não vai resolver todos os seus problemas, evidentemente. Mas depois que você já rezou, já leu o texto 1, 2, 3 vezes, já consultou comentários da Bíblia, já consultou um comentário ali, já viu na internet um texto, já foi procurar a homilia do Papa do ano passado, porque todas as homilias do Papa estão na internet. Você sabe que a liturgia ela vai se repetindo de 3 em 3 anos, então você encontra homilias prontas na internet. Então você vai ter muitos elementos, depois você reúne todos os elementos e diz: isso aqui eu vou comentar sobre isso, eu vou falar sobre isso. E aí quando você assiste o vídeo você tem outras luzes e aí você une tudo e faz uma reflexão. Que, por favor, não seja do tamanho dos meus vídeos, Porque o meu vídeo aqui já está passando dos 20 minutos. A sua homilia, de preferência, que seja pelo menos 10 minutos, já está bom. Depois, passou dos 10 minutos, a gente já começa a desconfiar, que não é mais Deus que está falando, é a pessoa. Depois da pessoa vem o diabo, começa a falar ali, Bom, é isso, Então, se você está vendo este vídeo agora e não é inscrito, por favor, se inscreva, compartilhe com seus amigos, deixe aí o seu gostei, que isso ajuda muito aí no nosso canal, e não esqueça de ativar o sininho para que você possa receber
as atualizações do canal todos os dias, às 7 horas da manhã e no sábado, às 18 horas. Um grande abraço e até amanhã, 7 horas da manhã.